Sejam bem-vindos a mais um episódio do Patrimônio Cast. Hoje a gente está falando diretamente de São Paulo e a gente tem aqui um convidado muito especial. Nós vamos falar com os nossos investidores sobre a vantagem de se investir em imóveis de alto padrão. E aí, o nosso apresentador, Felipe Rodrigues. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial para nós. A nossa história no mercado se confunde com a história do nosso convidado hoje, porque a nossa decisão de fazer uma transição para esse mercado foi escutando ele e aprendendo com ele através dos seus podcasts. O podcast dele é o mais famoso podcast do Brasil. Ele é palestrante, mas acima disso, né, de multiplicador de conhecimento, que é assim que eu vejo o Sérgio, e ele é o cara que talvez mais me ensinou na minha trajetória. Ele é uma pessoa, assim, sensacional, maravilhosa, carinhosa, é gostoso estar perto dele, né? E hoje é uma honra para nós. Eu acho que isso mostra um pouco da nossa evolução como imobiliarista, poder estar hoje sentado aqui conversando com o nosso convidado mais especial, Sérgio Lange. Seja muito bem-vindo, Obrigado, Sérgio. muito obrigado pelas palavras, é um prazer estar aqui com vocês e contribuir um pouco para esse projeto aí que visa trazer mais conteúdo para o mercado imobiliário, sobretudo para os investidores e para os clientes finais, né? Muito bem. Sérgio, compartilha, eu já conheço muito a tua história, né? Porque eu sou um estudioso de mercado imobiliário e a história do mercado imobiliário de luxo se confunde com a tua história no Brasil, né? Mas se você puder compartilhar um pouco com a gente, um pouco sobre a sua trajetória no mercado imobiliário e por que você escolheu se especializar e hoje você é referência no mercado de luxo. Fala um pouquinho para nós. Legal, Felipe. Eu entrei no mercado imobiliário em 94, então já vão... 94 não, desculpa, 2004. Lá se vão 20 anos, então esse ano completo 20 anos de mercado. E eu sempre trabalhei com comunicação, marketing, trabalhei em agências de publicidade, atendendo incorporadoras de vários segmentos, econômico, alto padrão, hoteleiro, comercial, loteamento, segmentos diferentes. Mas foi um pouco depois que eu vim me interessar mais pelo alto padrão, pelo tipo de cliente, pelo tipo de produto, lógico, pelo tamanho de verba, né? Então, a gente como agência, como a gente vai trabalhar com a verba do cliente, normalmente os produtos de alto padrão têm uma verba maior para se trabalhar. Então, se permite fazer coisas melhores, né, mais planejadas do que, às vezes, do econômico. Lógico que, às vezes, o econômico tem um econômico lá gigante, com muitas unidades, você tem verba para se trabalhar. E aí, em 2019, eu e o Thiago Granato, a gente decide criar a Missão Alto Padrão, um evento com o objetivo de disseminar o conhecimento do mercado de alto padrão, inicialmente em São Paulo, depois a gente sai do Brasil, Nova York, Dubai, agora Miami, e rodando o Brasil desde o ano passado. E aí a gente foi pegando esse gosto mais para o alto padrão e vendo que esse mercado é um mercado que precisa de ajuda, como todos os outros, precisa de muito conhecimento, e não tinha muita gente que falava de alto padrão. Você tinha pessoas que falavam de loteamento, você tinha de econômico, mas o alto padrão tinha lá uma brecha, um buraco que a gente rapidamente se posicionou. Aí já veio a pandemia em 2020, lógico, o podcast ajudou um pouquinho, mas a gente rapidamente, com os eventos internacionais também, a gente acabou ocupando uma posição na cabeça dos corretores, dos incorporadores. E eu lembro que eu tive uma conversa com o Rodrigo Werneck, da Cúpula, né? Acho que foi o primeiro ano do Cúpula Summit, que foi de 2020, 24, 22. Acho que 22 foi a primeira edição. Nós estávamos. Uhum. Que ainda chamava ICXP e tal. Então foi a primeira edição 22. E aí a gente estava discutindo que palestra que eu ia dar, qual era o tema. Ele falou, cara, você tem que fazer alguma coisa trazendo as experiências que você teve nas imersões de alto padrão. Aí eu falei, pô, legal, bacana. Aí eu peguei e assisti, sem brincadeira, assisti todos os vídeos das missões que a gente tinha gravado desde 2019 até 2022,
que eram alguma coisa em torno de acho que 40 horas de conteúdo. Então, eu selecionei algumas palestras, não assisti todas, assisti acelerado um pouquinho. E eu lembro que eu estava num voo de São Paulo para Dubai, Dubai São Paulo, 15 horas de voo. Falei, vou assistir, vou fazer minha palestra nesse voo. E aí, pô, eu maratonei os vídeos lá, assisti muito vídeo, baixei os PDFs, os PowerPoints e tal. E eu fiz um conteúdo que até hoje eu utilizo, que eu venho atualizando, que são os 9 aprendizados que eu tive nas imersões de alto padrão, rodando o Brasil, rodando o mundo. Então foi um conteúdo muito legal que se originou com uma conversa com o Rodrigo, muito por conta dessa ligação com alto padrão. Essa foi a primeira palestra que a gente assistiu do Sérgio. Eu acho que foi sim. Foi a primeira vez que a gente viu o Sérgio pessoalmente. Foi no palco mudo. E aí a gente foi no palco mudo e a gente escolheu lá a palestra justamente por ter uma relação com o segmento que a gente também escolheu, né, que é o segmento de alto padrão. Mas eu acho que a gente, talvez, até a nossa escolha do alto padrão, ela é muito vocacionada pelo que a gente já aprendia contigo, né? E você citou aí o segmento econômico, né? Que você também teve uma passagem lá por ele, e você falou das verbas direcionadas ao marketing, que no alto padrão talvez é necessário um cuidado especial com o marketing. Você acha que é mais complexo o fazer o marketing do alto padrão do que de camadas mais econômicas? Não sei se é mais complexo, mas é diferente, porque o econômico ele é basicamente uma venda de crédito, né? Você não... Lógico que agora os produtos estão sofisticados, nem parece mais aquela cara de econômico, produtos que até então, há 5, 10 anos atrás, você não falaria que seriam Minha Casa Minha Vida. A faixa subiu um pouquinho, as construtoras conseguem entregar algo mais sofisticado. Mas no alto padrão tem um desafio muito grande de chegar no cliente, de conseguir atingir o cliente certo, de encantar um cliente que teoricamente já tem quase tudo e, pô, por que ele vai precisar de um imóvel? Hoje ele já mora bem. Então é um desafio que não é só no marketing, é toda estratégia de comunicação, estratégia do lançamento, e lógico que passa um pouco pelo marketing. Sérgio, eu vou fazer uma pergunta agora que pode ser até um pouco clichê, porque eu já escutei várias pessoas te fazendo essas perguntas em podcast, mas isso se atualiza muito. Eu vejo que a cada 6 meses vai se atualizando o conceito de alto padrão. O que se determina um imóvel de alto padrão? É metragem? É conceito? É o valor? O que a gente olha e fala assim, não, isso aqui é um investimento, eu estou investindo em um imóvel de alto padrão? Boa, não, excelente pergunta. Não é só valor, porque muita gente erradamente classifica como, aqui na minha cidade acima de 1 milhão, acima de 1,5 milhão já é alto padrão. Talvez é um investimento maior, sim, com certeza, né? A gente está falando que acima de 1 milhão é um investimento maior, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, muita imobiliária classifica o alto padrão acima de 3 ou acima de 4, que é um número alto. Muita cidade acima de 1 milhão já é considerado o alto padrão. Agora, para um produto ser considerado um produto de alto padrão, pelo cliente também, primeiro, ele tem que ter uma localização boa, né? Não tem como você falar, tem um alto padrão aqui na 3ª melhor região da cidade. É difícil. Então, o cliente de alto padrão, ele quer morar no melhor bairro. Se ele é um alto padrão, tem que estar na melhor região da cidade. Tem que estar na melhor região, ou na 2ª melhor no máximo, que talvez daqui a alguns anos vai virar a primeira. Então tem que ser lá o filé mignon. Ele tem que ter bons acabamentos, então isso é fundamental. E aí ele pode até ser um compacto de luxo, ele pode ser um apartamento de menos de 1 milhão de reais, que a gente já teve alguns exemplos que a gente já trabalhou, mas produtos, o acabamento, o tipo da construção, as áreas comuns, a academia que vai ser entregue, tudo isso torna o produto um produto mais sofisticado. Então você tem a localização, você tem acabamento, o tipo de construção, toda a conveniência que vai ter no condomínio, os serviços que ele oferece, as comodidades, os amenities, né, que hoje a gente está vendo os condomínios residenciais muito parecidos até com os serviços de hotéis, assim, servindo o cliente, tendo até concierge. Tem muito empreendimento que hoje coloca lá a figura de um concierge para ajudar os moradores. Então,
cada vez mais eles querem servir o manobrista para estacionar. Manobrista, exatamente. Então, tem alguns exemplos que trabalham assim. Você atende bastante o mercado primário, Sim. o mercado das construtoras, né? Que é um mercado de desenvolvimento e de criação de tendências, porque é quando o apartamento ou o condomínio que está sendo construído que vem as inovações, né? Você acredita que as construtoras, o tamanho do desafio das construtoras hoje para lançar apartamentos, imóveis caros, ele é maior do que era, por exemplo, há 5 ou 10 anos atrás? Ah, sim, sem dúvida sim, porque o ciclo do mercado imobiliário é muito longo, né? Entre a compra do terreno, o desenvolvimento de produto, lançamento, construção e entrega, muitas vezes passa 5, 6, 7 anos. Então o produto que está sendo desenhado hoje ele vai ser entregue daqui a 5, 6 anos. Será que vai fazer sentido ter um coworking, sei lá, ter uma academia grande, ter uma área para dentro do apartamento para uma empregada, alguém que vai dormir ou não precisa mais. Então é desafiador, porque hoje tá muito rápida a transformação, né? A pandemia ela acelerou muito os processos e o produto que hoje a gente está recebendo ou que está sendo lançado hoje, algumas coisas são diferentes do que eram alguns anos atrás. Então, estão sendo incorporados serviços ou tipos de entregas diferentes do que a gente tinha há alguns anos. Então, você trabalhar com tanta antecedência, por exemplo, você vai falar do mundo da moda. O que vai ser pensado agora vai ser lançado no verão, no próximo inverno. É mais próximo, né? 6 meses, 1 ano no máximo. No máximo. Né? Agora, o mercado imobiliário, o prazo é muito longo. Então tem que ser, assim, você tem que ser um astrólogo, um futurista para prever e não ficar obsoleto, né? Pô, será que eu vou colocar uma quadra de futebol de areia, de vôlei, de beach tênis, ou coloca um pedal? Qual que é a tendência? O que não vai ficar velho? A sala de videogame, as crianças vão jogar videogame? Não vão? Vai. Brinquedoteca. Então tem várias coisas que às vezes estão na moda, às vezes podem sair da moda. Então é importante fazer pesquisa, ver tendência, mas estar ligado no que acontece no mundo. Principalmente o comportamento das pessoas atualmente, o que gera valor para eles. Né? Exato. E cada vez mais produtos cada vez mais elaborados. Além de tudo isso que você trouxe, a conexão com grifes, né? Sim. Essa conexão com grifes como Lamborghini, Porsche, Pininfarina, ela começou em São Paulo, porque São Paulo ainda é, Sérgio, o berço do luxo. As coisas começam aqui? Não sei se é o berço do luxo, mas as coisas começam aqui ou são criadas, elaboradas aqui. Não que seja só em São Paulo, a gente tem produtos de luxo do norte a sul do país. Não quero citar cidades aqui, mas todo lugar tem alguma coisa muito bacana. Mas São Paulo você tem uma quantidade muito elevada, né? Se você roda São Paulo, você vê em cada bairro, em cada região, a quantidade de lançamentos é absurda. Então, o que eu falo é que quem trabalha fora de São Paulo tem que vir para São Paulo pelo menos uma vez por ano. Olhar, conversar com pessoas, visitar produto, visitar empreendimento, conhecer stand e talvez pensar alguma coisa e levar para sua região. Olha, eu vi um negócio legal, fiquei sabendo de uma estratégia de lançamento ou algo aqui que funcionou. Não que você vai copiar e levar para sua região, que é muito particular, mas referência, às vezes uma referência, às vezes algo que você vai modelar e vai pegar, vai adaptar para o seu mercado. Então é super importante estar ligado no que está acontecendo aqui. A questão de marca, se eu não me engano, acho que foi até Santa Catarina, acho que a pioneira, o pessoal de Balneário lá que trouxe lá uma marca lá atrás. São Paulo hoje, pela quantidade de marcas, tem um pouco mais, mas o Brasil perto dos Estados Unidos, Miami, perto dos Emirados Árabes, Dubai, ainda tem pouquíssimos empreendimentos assinados com marca. A tendência é mudar. Estava vendo uma palestra no Connect Mob, agora falando um pouquinho sobre isso, o brasileiro gosta muito de marca, né? Gosta de mostrar, gosta de ter lá aquela grife. Então, é natural que, não importa a cidade, interior, capital,
vai ter algum empreendimento assinado com marca, com certeza. E você acha que isso colabora, a assinatura de uma marca, o quanto isso colabora a mais para trazer rentabilidade para o investidor? A valorização desse imóvel, ter uma assinatura. Excelente. A gente teve aqui, até em São Paulo, um dos primeiros empreendimentos com marca foi a Cyrela, com Pininfarina. Eles tiveram 2 produtos lançados, entregues, há pelo menos uns mais de 10, 15 anos atrás. E a gente vê hoje, depois de tantos anos, quanto que aluga, né? Ou quanto que aluga ou quanto que é uma revenda de um produto assinado com uma marca. Então é pelo menos 15% a 20% mais do que... A mais do que um produto, no mesmo produto na mesma rua. Você um se produto lembra, apenas com conceito, digamos assim. Você se lembra quanto lançou esse produto, quanto ele custa hoje? Eu não vou me lembrar, mas o Pininfarina compacto da Cyrela em São Paulo, não lembro se foi lançado a 25 mil metros quadrados, que já era caro, né, na época. Hoje é muito mais, com certeza, mas posso estar falando uma besteira, mas ele era muito mais caro que a média do mercado. Era um apartamento de menos de 50 metros quadrados, mas era um apartamento de luxo, porque ele tinha toda a assinatura da Pininfarina, em todo o projeto, tinha restrições e tem restrições de Airbnb, então não era um produto voltado para short stay. E depois a Cyrela fez outro também, aí uma metragem maior, que eu sei que agora está muito valorizado. O empreendimento custa pelo menos 3 ou 4 vezes mais do que foi lançado lá atrás. Olha só, essa reflexão que você trouxe é interessante. Você não só você acredita, mas o mercado mostra que é possível, então, mostram, a gente ter apartamentos com metragens pequenas, 50 metros quadrados, que são considerados apartamentos de luxo. Sim. É todo um conceito embarcado em menos metragem. E aí é mais difícil vender, não é tão fácil vender. Então eu lembro na época, para vender esse produto, a estratégia de lançamento, a estratégia de comunicação eram muitos eventos nichados para a galera do golfe, para a galera de carro esportivo, para a galera que faz hipismo. Então eram eventos nichados para conseguir achar o comprador certo, que visse o valor, entendesse o valor de um produto de 50 metros quadrados, que na época custava, sei lá, mais de R$1 milhão. Nossa, mais de R$1 milhão um apartamento de 50 metros quadrados. Então você tinha que... E que ele não ia poder rentabilizar por temporada. Não era o objetivo. Não era o objetivo. O objetivo era ou uma revenda futura ou deixar lá para uma valorização que acontece ano a ano. Então o tipo de venda era uma venda mais trabalhada, não era uma venda de vou vender rentabilidade, como normalmente é no apartamento estúdio compacto. O mercado imobiliário ele vive de ciclos, ele tem ciclos, né? Recuperação, expansão, hiperoferta e recessão, são ciclos do mercado. Como que isso se comporta no mercado de luxo, Sérgio? O luxo ele tem essa mesma altas e baixas do mercado normal ou ele se comporta de outra forma? O luxo ele não sofre tanto quanto o médio, principalmente o médio sofre muito e o econômico. O econômico sofre menos até pela questão dos juros, pela toda a facilidade que o econômico tem. O médio sofre muito, mas o alto padrão, né, a ponta da pirâmide, ela não depende tanto de taxa de juros, não depende tanto de inflação. O cliente, lógico, ele vai olhar, vai comparar, vai ver se faz sentido para ele tirar um dinheiro de aplicação ou trocar um dinheiro lá. Então, ele não tem tanto essas oscilações. O que a gente percebeu muito na pandemia foi, no primeiro ou segundo ano da pandemia, um aumento absurdo do mercado de alto padrão como um todo, não só imobiliário, mas carros de luxo, obras de arte, tudo deu um salto muito forte. E a gente não viu uma queda. Lógico, teve algumas oscilações, mas não são ciclos tão precisos quanto a gente tem normalmente no médio padrão, que você tem ciclos mais bem definidos. Ô Sérgio, e falando em tendência, o que a gente pode esperar para os próximos anos no mercado de alto padrão de tendência?
aqui para o Brasil? Olha, uma tendência que a gente está começando a ver agora no mundo e no Brasil chegando aos poucos. Posso revelar aqui? Não? Claro, por favor. Deve. São empreendimentos preocupados com a área de bem-estar, que a gente chama wellness em inglês, que é o bem-estar. Então, não só uma boa academia, um spa, uma sauna, áreas de descompressão, verde. Então, são todos um conceito que prezam pelo bem-estar. Então, isso está muito forte lá fora. Tem até uma certificação, Tem algumas certificações, mas independente de certificação, é você valorizar isso dentro do empreendimento. Ah, mas é mais caro, eu vou conseguir dar valor para o cliente? Vai, mas para o morador final faz toda a diferença. A gente tem algumas incorporadoras que já perceberam isso, algumas estão se especializando nesse conceito, mas a gente vê que é uma tendência no mundo inteiro, essa preocupação com bem-estar, com a integração com a natureza, com a questão de saúde, questão de descompressão, para você a questão do estresse que está hoje nas principais cidades muito forte. Então, você ter no empreendimento áreas que você consiga esse contato com a natureza, esse respiro. Muito legal. Até para confirmar essa reflexão, as cidades brasileiras, as cidades como um todo, no passado elas eram lugares muito insalubres, adensados e tal, as questões de esgoto eram muito precárias, né? E com a evolução das cidades, aumentando um pouquinho a qualidade de vida que existia lá, que era realmente muito ruim, a gente seguiu o modelo americano, onde as nossas cidades elas são pensadas no conforto dos carros, né? Para que o carro ande com agilidade e tal. E a gente está vendo tendências muito ligadas ao que você está trazendo, que são ambientes muito menos preocupados com o conforto dos carros e muito mais preocupado com o conforto das pessoas, né? O cara o cara ser agradável de usar, a caminhabilidade, ser agradável de caminhar pelo espaço, de aproveitar, de usufruir. A gente mesmo está num lugar assim, aqui em São Paulo, assim, é um hotel, mas é muito contato com o verde, é agradável de estar, é gostoso de ficar, né? É gostoso de usar, não é só o lugar onde a pessoa mora, mas o lugar onde ela gosta de estar, onde é agradável e tal. Eu acho que muito alinhado a isso que deve vir aí a tendência do luxo, como você está trazendo para nós. Eu tenho observado que está tendo uma tendência de buscar hábitos antigos. A nossa geração aqui, a gente brincou muito na rua, né? Andava de bicicleta na rua e você tinha acesso a tudo muito rápido. Eu vou buscar um pão na padaria. Eu ia para minha mãe com, 7 anos, eu ia no mercado para minha mãe buscar as coisas, né? Hoje, você já não vê mais isso. Claro, também por conta de questão de segurança, a localização, as centralidades também, né? Tudo mais. Então eu vejo que estão tentando retomar isso também para essa nova geração. Propor estimular bastante a caminhabilidade, acesso a serviços e comodidades. Então, você tem aqui um residencial, daqui pertinho você tem um comercial que você consegue comprar coisas e tem ali também, próximo da sua rede de serviços e muitos dentro do próprio empreendimento, coisas que facilitam o teu dia a dia. Por exemplo, na academia. Você não precisa tirar o carro da garagem para ir na academia, né? A academia é um exemplo básico, mas eu vejo que cada vez mais eles estão trazendo para dentro dos empreendimentos um ecossistema como um todo. Várias coisas para estimular o que a gente tinha no passado antes. E isso traz a qualidade de vida, o bem-estar, estimulando a caminhabilidade com o contato com o verde da natureza, né? É um estilo de vida muito mais saudável e agradável, né? Tem tudo a ver com o que o Sérgio trouxe. Exatamente. E a gente se sente, assim, mais seguro. Ao mesmo tempo, você tá, assim, mais perto de pessoas, né? Antigamente, eu vejo muito... Eu escutei no palco do Conecta também uma coisa que fez muito sentido pra mim. Que as pessoas ligavam a segurança a estar cercada por muros. Onde eu estou segura? Dentro dos condomínios. Então, eu preciso estar em volta de um muro. E que hoje, os empreendimentos, ele está começando a trazer uma coisa um pouquinho diferente. A segurança é você estar seguro, mas num ambiente todo aberto. Que a segurança está em ter muitas pessoas caminhando ali, né? Eu achei, faz todo sentido. Sérgio, você consegue compartilhar com a gente um exemplo
de um projeto de luxo aqui em São Paulo ou qualquer outro lugar que foi um empreendimento de sucesso, e o que você acha que fez ele ser um investimento tão atraente? Você tem algum exemplo assim que você lembra na memória? Olha, até vindo para cá no caminho aqui, a gente passou por um empreendimento que agora está em obra, que foi lançado acho que 22, foi lançado há 2 anos atrás. É um empreendimento da Cyrela, alto padrão, empreendimento na faixa de seus 4, 5 milhões. Um produto que não tinha nenhuma assinatura, então não tinha Pininfarina, não tinha Estúdio U. Normalmente a Cyrela, algumas coisas fazem aqui em São Paulo com eles, mas era um produto que eles conseguiram pegar o melhor dos outros que eles já lançaram com assinatura. Então, você olhava até a fachada e falava, nossa, tá bonita demais, quem que fez o projeto? Não, são os arquitetos internos da Cyrela e tal. Então, um projeto feito em casa, mas com muita sofisticação, muito bom gosto, e que não era na melhor região, ele era, para quem conhece São Paulo, ele tinha uma proximidade com o Parque do Ibirapuera, mas ele estava um pouco mais do outro lado de uma avenida, então não era o melhor lugar. Então, assim, só pela região mais nobre. Se ele estivesse no melhor lugar, era para ele custar mais de 40 mil metros. Ele estava num lugar próximo, que você até conseguiria ver o parque, mas a gente na época falava em preço de 16 mil reais o metro quadrado. Ou seja, era realmente perto daqueles 40. Se ele estivesse um pouco depois, ele seria mais de 40. Uhum. O cliente percebeu isso, né? Percebeu que era um produto diferenciado, com uma marca como a Cyrela, não tinha nenhuma assinatura, mas era um produto muito bem feito, com um preço muito interessante, e o cliente final percebeu isso, e vendeu tudo em menos de um mês. E era bastante unidade, era um VG bem importante. E o mais curioso, que grande parte das vendas foi de carteira. Clientes que já estavam na empresa de vendas, na house da Cyrela, que foram ofertados, né, ou que não compraram algum outro produto, e que entenderam essa oportunidade como algo interessante. Era um produto que um ticket final de 4, 5 milhões, mas com esse mesmo valor, se fosse no bairro que realmente ele queria, nos principais bairros, ele compraria com esse valor talvez metade da metragem. E ele está nesse produto, ele estava comprando o dobro da metragem. Então, o pessoal de vendas foi muito feliz em explorar isso para o cliente. Tinha um belo decorado no stand, que realmente era encantador. Mas a estratégia foi muito boa. Então, foi primeiro oferecido para esse cliente de casa, feito alguns eventos Van Premier, só para esses clientes, e o resultado veio. Então era um produto que não era na melhor localização, mas ele tinha seus atributos, tinha um preço interessante e teve um sucesso aí, 1 mês de vendas, derreteu um produto. Que ano que foi o lançamento? 22, há 2 anos atrás. Há 2 anos, está em obra então. Tá em obra. Se a gente fala de um produto de 16 mil metros, não dá para dizer que ele é barato, né? Mas ele, em 2022... Depende da metragem. Depende da metragem e tal. Né? Porque ele se torna um produto maior, ele tem um valor agregado. Né? E você comentou que ele vendeu todo lá em 30... Ele vendeu 30 tudo em lançamento. Em lançamento. E qual que é pro investidor, pra pessoa, ou pro morador também, quem vai adquirir, qual que é a vantagem que você vê dele comprar no lançamento? Porque para as pessoas comprarem o prédio todo, elas viram vantagem. Quais são? A principal vantagem do lançamento é que você não precisa descapitalizar todo o seu investimento, todo o valor. Você tem toda a condição de pagar um valor até as chaves e depois ir para financiamento bancário. Então, isso é o grande... facilidade de pagamento. Essa é a grande facilidade, né? Você vai pagando durante a obra. Lógico que agora o custo de obra não está tão alto
no meio da pandemia estava bem elevado, então tinha cliente que se assustava, não saberia quanto que viria a correção, INCC, fugiu a palavra, o INCC estava pesado, então assustava um pouco, agora está mais estabilizado. Então, a vantagem do lançamento é a facilidade do pagamento. Então, você não precisa dispor do capital, 100% do capital, para comprar. Eu lembro até um caso que eu estava conversando com um incorporador recentemente agora de Fortaleza, que a gente fez um evento lá, e ele tem um produto compacto para investidor lá em Fortaleza. E às vezes ele vai para a mesa com o cliente, com o corretor para auxiliar. E ele estava me contando um caso que ele foi para a mesa com o cliente que queria comprar um imóvel à vista. Ele vendeu 2 financiados pro cara. Já aconteceu isso comigo. O cliente chega e fala assim, e a vista, quanto custa? Aí eu começo a perguntar assim, mas por que você quer a vista? Aí eu vou especulando, mas por quê? E se a gente fizer assim? Se a gente fizer assim? Por quê? Ele conseguiria comprar dois. É o que exato. fez. Ele tem uma grande vantagem, que é o fluxo de pagamento. Claro, o fluxo. Ele conseguir utilizar esse dinheiro, eu falo assim, a gente precisa pôr dinheiro para trabalhar pra gente, né? E aí ele consegue trabalhar com o mercado imobiliário, com o mercado financeiro junto com o mesmo dinheiro, ao invés de aportar tudo ali. Então eu sempre faço essas reflexões pro cliente que ele chega querendo pagar à vista, ou que ele chega dando uma entrada muito maior do que a construtora está pedindo, né? E é nessa linha desse... se tiver um belo desconto, e esse cliente faz conta, se for um desconto muito atraente, mas na maioria dos casos, vale a pena você montar um fluxo e depois, se for, lógico, a questão do investimento, você começar a rentabilizar e a parcela que você vai pagar de financiamento, você vai estar tirando da rentabilidade. Então, é muito comum esse tipo de compra aí. Talvez nesse apartamento, que era uma metragem maior, você se recorda quantos metros, Sérgio? Esse da Cirela? Esse acho que era mais de 300 metros. Provavelmente, bastante gente aproveitou esse fluxo de pagamento para planejar um upgrade. Sim, sim. Né? O cliente de um apartamento de 300 metros, esse não é o primeiro apartamento dele. Não é o primeiro. Né? Ele tem um 150, ele tem um 120, ele tem um 200, né? Ele tem um 80 às vezes, que é um 80 bem localizado, que ele comprou, agora está capitalizado. E ele tem um tempo de venda, porque esse aqui vai ficar pronto daqui a 3, 4 anos, eu tenho todo esse prazo para vender com calma, não preciso sair correndo, sem precisar liquidar, sem precisar vender por menos do que vale. Então, o lançamento permite isso, você faz uma compra mais planejada. Essa também é uma vantagem, a questão do fluxo é importante, mas essa compra planejada, eu vou me casar, daqui a 3, 4 anos, se tudo der certo, vai estar pronto o apartamento, vou me mudar. Então, assim, você tem um planejamento mais fácil, né? Até o planejamento do projeto arquitetônico, da compra dos móveis, tudo isso também é bem importante. Personalização da planta. Tudo isso, e somado a isso, talvez a gente tenha também a questão de uma planta mais moderna do apartamento, uma área de lazer renovada, um apartamento novo, né? A gente enfrenta no centro de Maringá muito apartamento antigo. São Paulo também. E apartamentos assim, enormes. Sim. Você vai ver 250, 300 metros quadrados, mas às vezes não vende pelo valor que as pessoas estão pedindo. Não tem um apartamento de 250 metros quadrados que ele não tem varanda. Não tem varanda, não tem área de lazer, às vezes tem um salão de festas. As divisórias dos quartos. Tem poucas vagas de garagem. Uma sala gigantesca. Exatamente, uma planta antiga, um projeto antigo, realmente não tem o que fazer. E aí a revenda dele, e esse é um problema que a gente vê em vários bairros, de várias cidades, a revenda dele, o preço do metro quadrado dele, para um novo no mesmo lugar, a diferença é muito grande, né? Esse gap. Esse gap é muito Então, às vezes é o dobro. Aqui nos Jardins, é um bairro nobre de São Paulo, a gente fala de um lançamento a partir de R$40 mil, é um valor de lançamento. Para um apartamento antigo, dependendo do projeto do estado, é menos de 20 mil, menos de 15 mil. A gente está acontecendo isso. Então, esse cara que quer fazer o upgrade não é tão fácil, porque o dele vale 15, 18, 20 e o novo vale 40. Então, assim, ou ele tem uma grana boa para bancar, porque senão ele não... essa diferença fica pesada. Sérgio, a gente falou aqui de alguns cases de São Paulo. Eu queria entender, eu sei que você viaja não só o Brasil todo, mas o mundo todo. Mas falando aqui do nosso país, como é que está com relação ao mercado de alto padrão, os lançamentos?
a velocidade de venda, esses cases de sucesso, você tem observado esses cases de venda, os empreendimentos que tá vindo os novos agora com esse conceito diferente, isso tem acontecido em várias regiões do Brasil, esses cases de sucesso, ou é só, assim, só São Paulo que vem de alto padrão disparado? Como é que tá em relação aos outros estados? A gente vê no Brasil inteiro, acho que de norte a sul, tem várias cidades, várias capitais, ou cidades grandes nos estados com importantes lançamentos, com velocidade interessante de venda, com sucesso. Então, assim, hoje o dinheiro está descentralizado, você tem aí, não importa o tamanho da cidade, você tem famílias com muito dinheiro e querem morar bem, e esses projetos são antigos, né? Então, assim, ele precisa de um apartamento que atenda às necessidades dele. Então, a gente viu até no caso de São Paulo ou em outra cidade, em algum bairro específico, esse bairro aqui não tem há 20 anos um lançamento nessa tipologia. Então, quando aparece uma metragem maior, você tem uma demanda reprimida, porque você tem gente morando em apartamentos mais antigos, gente com condição de fazer a renovação, não é nem upgrade, porque muitas vezes ele quer sair de um 250 a 300, e quer ir para um apartamento de uma metragem similar, mas ele quer ou ele está saindo de uma casa de condomínio enorme, os filhos foram embora, aquela casa está dando uma manutenção gigantesca para ele quer uma metragem reduzida, às vezes é só um casal, mas ele quer também ter o conforto, né? Exato, ele quer uma área de lazer, ele quer uma academia, ele quer uma piscina, não sei, ele quer uma infraestrutura que o condomínio dele não tem mais e não vai fornecer. Então, essa renovação a gente começa a ver por várias cidades, não são nem só capitais. Cidades importantes, acima de 200, 300 mil habitantes, com empreendimentos sofisticados, com alto padrão, com metragens importantes e com cliente comprando, né? Você sabe que uma curiosidade, Sérgio, que eu tenho visto também, é os investimentos em imóveis de alto padrão para, nem uma segunda moradia, mas casa de veraneio, para passar um final de semana perto de rios, perto de represas. A gente tem um condomínio em Maringá, né? Só finalizando aqui, Fê. Ele é um condomínio que ele tem uma estrutura de lazer muito legal, muito completa. Tem até água termal dentro do condomínio. Só que ele não tá tão centralizado. Aliás, não tá nada centralizado. Ele é mais afastado. Ele é um pouco mais afastado. Você pega, nada comparado a São Paulo, né? Mas você pega um trechinho ali de rodovia para acessar. 15 minutos ou 20 minutos? 20 minutos. Para São Paulo seria dentro da cidade. 20 minutos. Sérgio, 20 minutos. 15 minutos. O que tem de pessoas construindo, que mora em apartamento na região central e tá construindo uma casa nesse condomínio para passar os finais de semana. Sim. E assim, é uma casa maravilhosa, um espetáculo, é casa de alto nível mesmo, alto padrão, luxo, e é só para ele ir aos finais de semana. E a gente tem também Porto Rico, próximo de Maringá também, a gente tem ali próximo do Rio Paraná, a gente tem as prainhas de água doce, e a gente tem notado que às vezes a casa que o cliente tem no Porto Rico é muito mais padrão mais alto, mais legal do que a casa que ele tem em Maringá. Aqui acho que tem uma relação aqui na Fazenda da Grama, tem alguns condomínios Fazenda aqui. Boa Vista. Fazenda Boa Vista, eles usam como veraneio. Sim, como segunda, esse exemplo, finais de semana, vai na quinta ou na sexta, já passa o final de semana, e a gente está falando uma distância aí um pouco mais, 50 minutos a 1 hora de São Paulo. Que para São Paulo também é perto, não é nada, né? Não é nada. É o que eu demorei aqui do mercado para cá, então não é absurdo. Estrada boa, Castelo Branco, estrada ótima, e que tem casas belíssimas lá. Então é um condomínio de altíssimo padrão, um dos condomínios mais luxuosos do Brasil, e que o cliente usa final de semana, lógico, nas férias. Na pandemia lá deu um grande boom de valorização dos terrenos, das casas, por conta dessa questão da busca pelo espaço, pela natureza, da qualidade de vida, mas é usado em 90% das vezes como segunda moradia. Você teve na missão Alto Padrão no Nordeste, Sim. há pouco. Fala um pouquinho pra gente como que tá isso, porque quando a gente imagina o Nordeste, a gente imagina lugares mais simples.
A gente teve mesmo, passou lá 15 dias viajando ali pela costa, São Miguel dos Milagres e tal. E às vezes o que a gente busca lá é conhecer essa simplicidade, vivenciar um pouco disso, né? Como que é a questão dos imóveis de luxo no Nordeste? Tem essa expansão? Quem que está comprando o Nordeste? É o paulistano? É BH? Ou é o próprio nordestino? Fala um pouquinho para nós da experiência que você teve lá. Legal, Felipe. O Nordeste ele está cada vez mais se desenvolvendo na questão de condomínios, de prédios, apartamentos de alto padrão. A gente teve agora em Fortaleza, que é uma das capitais com metro quadrado mais caro, né, a Meireles, o bairro de Meireles, que é o bairro nobre da cidade. Mas perto do Sul ainda é muito barato. Então, para o pessoal do Sul, ou até Centro-Oeste, olhar para o Nordeste, preços de menos de 20 mil reais o metro quadrado, frente mar, beira-mar, é muito vantajoso. Você tem apartamentos lá, o próprio Pininfarina chegou recentemente em Fortaleza, tem um apartamento sendo construído também pela Diagonal, que é quem está fazendo o Pininfarina, que tem aquele elevador de carro. Então, assim, é o primeiro elevador de carro em Fortaleza. Então, assim, são empreendimentos que não ficam atrás de nada para as principais cidades do Brasil e do mundo. Agora, quando você vai para o litoral, fora de Fortaleza, para o litoral, no caso do Ceará, ou leste ou oeste, aí você busca um pouco mais de contato com a natureza, coisas mais rústicas, mas não quer dizer que o rústico seja simples, né? Você tem casas de pé na areia, de 3, 4 suítes, com valor agregado altíssimo, com serviços, com lazer e com valores altos, acima de 4, 5 milhões de reais. Então, perfil de quem compra. Muita gente de São Paulo, sim. Centro-Oeste, quando a gente fala Centro-Oeste, Brasília compra bastante. E cada vez mais o europeu começa a descobrir o Nordeste. Ele vem uma vez, gosta, se apaixona, ele vê a questão do dólar, do euro, está muito fácil deles comprarem. O euro está quase 7. Ainda mais no lançamento com esse formato de pagamento. O euro está quase 7, o dólar quase 6. Então, assim, um empreendimento de 1 milhão e pouquinho, para eles é 200 mil, 300 mil euros. Então, é barato. Hoje, a facilidade de voos, principalmente Fortaleza, com a Europa, com o mercado, com Miami, com Nova York, é fácil. Então, a gente começa a ver o investidor estrangeiro comprando, mas para uso, para usar o veraneio ou para deixar rentabilizando. Então, ou não, é um aposentado que quer morar metade do ano no Brasil, metade do ano na sua cidade. Então, você tem muito esses casos. Ou gente que larga tudo. Eu estava em Milagres agora, então a gente queria comer uma pizza em Milagres, se não me engano, pedi uma pizza. E, eu sou chato para pizza. São Paulo, você tem as melhores pizzarias do Brasil. Aí eu perguntei pro cara lá, que mora lá, falei, mas tem pizzaria boa aqui? Ele falou, tem uma pizzaria aqui de um italiano que veio há 14 anos para Milagres e não saiu daqui. Então pode pedir lá que é boa. Então é uma pizza boa, massa fina, fermentação natural. Então era realmente uma pizza italiana, legítima, e mais um cara que veio e ficou. Então, tem muitos desses casos no Rio Grande do Norte, no Ceará, Bahia. Então o Nordeste, ele é acolhedor por conta disso, né? A última vez que a gente teve em Milagres, já tem mais de 2 anos, né? Tem uns 3 anos que a última vez que tivemos em Milagre. E lá ainda tinha alguns terrenos disponíveis e muitas construções, a gente notou na época, muitas obras, mas ainda tinha terrenos baratos assim, disponíveis. Cara, praticamente de frente pra praia. De frente pra praia você via terrenos de 300 mil, 400 mil, assim, pela localização, terrenos enormes. Hoje, com certeza, já não tem nada parecido hoje você ainda vê terrenos nessa região, mais caros, claro, muita construção. Eu não conheci, eu estive lá agora faz 2, 3 semanas, mas assim, começa a valorizar ainda mais, né? Ainda tem espaço para valorizar. Você vê, é um lugar ainda muito rústico, muita rua de areia, simples, mercadinho. Simples, mais gostoso, né? Exatamente. E assim, quem comprar hoje, com certeza daqui a 2 anos vai falar, nossa, eu paguei barato, porque hoje já valorizou. Então assim, qual que é o melhor momento de comprar? Sempre é hoje. Nunca você pode falar, era 5 anos atrás? Não, porque eu nunca vi nenhum lugar
que caiu o preço. Ô Sérgio, e assim como Milagres, que você tá me dizendo assim, ainda tem espaço para valorizar. Daqui a 2 anos o cara vai ter achado barato. A gente tem outros lugares como esse que hoje são oportunidades para o investidor estar investindo em imóveis. O investidor que quer investir num alto padrão, que quer investir um ticket já um pouquinho elevado. Além de Milagres, você se lembra de algum outro lugar que você fala, Ana, esse aqui com certeza é uma oportunidade e daqui a 2 anos esse cara vai olhar e vai falar, eu ganhei dinheiro. Depende muito do quanto ele quer esperar. Tem uma praia aqui na Bahia que ainda está bem rústico, o pessoal ainda nem descobriu. Pô, talvez demore 5, 10 anos para ele... Demora 15 anos. Agora, Jeri é um destino que já tá caro, já está trancoso. São destinos já consolidados e que vai valorizar, mas o ganho vai ser menor que você pegar algo que ainda numa curva ele está no início. Então, assim, tem muita oportunidade no Brasil, não só no Nordeste, mas no Brasil inteiro. O que eu dou de dica para o investidor, e eu falo muito com o cliente final, converse com alguém que entenda. Não queira procurar no Google e ir até lá conversar com 2 pessoas. Não, converse com alguém que entenda e que vai te traçar o cenário aqui e vai te apresentar um plano. Isso aqui custa tanto metro quadrado, outras cidades como essa tiveram essa valorização. Ninguém pode garantir o que vai acontecer para frente, né? Se alguém garantir isso, vai estar mentindo para o cliente. Então você tem que mostrar, talvez comparar com outras cidades com a mesma característica e projetar quanto pode valorizar, não garantindo uma valorização, e ele tomar a decisão de quanto ele quer. Não, eu quero alguma coisa que comece a valorizar agora. Não, então você não vai para esse aqui, você vai para esse aqui. Ou que já até mesmo quero uma coisa que para investimento, mas que eu posso usar também 2, 3 vezes no ano, né? Por isso que ele tem que conversar com alguém que entenda, com um corretor, uma imobiliária que passe tudo isso para ele, e juntos decidirem qual é o melhor cidade, o melhor produto, a melhor localização, porque tem para tudo. Depende muito o perfil que ele quer. Depende muito da expectativa que ele tá, né? Ele quer. É um casal que quer ir com a família 2 vezes por ano. Não, eu não quero ir para lá, só quero vender quando ficar pronto. Ou não, eu quero fazer Airbnb. Então, assim, tem que traçar o perfil dele, ver o que ele planeja e aí, com base nisso, voltar. Fazer um plano, né? Fazer tem um plano. Que ter alguém que entenda de investimento, que olhe para o mercado imobiliário por esse prisma do investimento, alguém que tenha uma boa tese, que como você trouxe, o investimento imobiliário, ele não segue, você não consegue fazer uma previsão exata. O que você precisa fazer é alguém que está munido de dados corretos e que, em cima, à luz de dados, defenda uma boa tese de investimento baseado no que o cliente quer, mas, acima de tudo, alguém que faça isso de uma forma com muita índole, com muita honestidade. Sim. Teve um cliente meu, Sérgio, que a gente estava falando de uma oportunidade, realmente era uma boa oportunidade, onde eu assim, hoje, como eu tenho muitas atribuições como imobiliarista, né, eu faço uma porrada de, assim, eu faço relacionamento com construtoras, eu faço, eu sou também um caça-talentos, a gente está o tempo todo olhando para o mercado e trazendo talentos para ajudar a gente a crescer, né, ajudar a gente a desenvolver o nosso negócio e, consequentemente, ele desenvolve também a carreira dele dentro do nosso negócio. A gente tem muito espaço. A gente acredita muito em cultura de prosperidade compartilhada. A gente acredita de verdade que quem divide riqueza não conhece pobreza. Então, são uma série de coisas que fazem parte da nossa cultura e da nossa história como pessoa. Nós somos a prova viva de que esse mercado transforma a vida das pessoas. Nós somos a prova viva. Eu vou ter a oportunidade de contar um dia para você um pouco mais sobre a nossa trajetória, mas o mercado imobiliário mudou profundamente as nossas vidas. Mas profundamente as nossas vidas. E a gente olha, e teve um investidor que hoje, então, eu não atendo mais clientes assim. O que eu atendo, às vezes, pessoas que estão próximas a mim, ou meus amigos, minha família, enfim. Eu gosto de jogar tênis, então, assim, quem joga tênis comigo acaba tendo alguma vantagem aí, porque chega alguma coisa boa para mim e eu reúno, olha, isso aqui é bom, vamos aproveitar junto. E nessa oportunidade a gente estava lá, juntou um grupo assim para comprar uns 8, assim, e eu compro também.
E junto assim, eu compro junto, cara. E meus amigos eles falam assim, ó. Quem compra comigo, cara, eu só compro se você também comprar. Eu tô comprando também, não, cara. O cara fica sossegado. O cara claro, você tá entrando junto. Tá comprando também, enfim. E um dos clientes falou assim, ó. Cara, tenho interesse, tá? Eu compro. Só que o que eu quero fazer? Eu quero comprar agora e eu quero liquidar daqui 6 meses. Mas o que era o produto? Era um terreno. Um terreno. Num condomínio, que ele ainda estava num preço muito menor do que vão vir os próximos condomínios fechados. Muito menor, muito mais barato do que vai vir. Imagina que, vou te dar um exemplo. Sim. Esse estava a 1.500 o metro, e o que vai lançar do lado, eu lançar a 3.000 metros. Então, assim, automaticamente o preço desse sobe junto, né? Essa época, nesse momento a gente comprou 7, o 8º, que era um cliente, falou assim, olha, eu compro, só que eu preciso entrar e sair em 6 meses. Eu falei, cara, não compre. Você me garante então que eu entro e saio? Cara, o mercado imobiliário, Sérgio, ele não é assim. Não é uma ação que você compra e vende. Ele não pelo menos a experiência que a gente tem, cada vez mais aprofundada, é que o mercado imobiliário, ele é um mercado de médio prazo, médio e longo prazo. Se você quer entrar e sair no curto prazo, olha, aí eu falei, tá, mas me explica melhor. Não, eu queria botar 100 mil agora e daqui 6 meses sair com 150. Isso não é real. Né? Isso não é real. Né? Isso não acontece desse jeito. Eu acho que dá sim para você entrar hoje com 100 e sair com 200, mas os prazos não são esses de 6 meses, né? Os prazos 18 meses, 1 ano e meio, 2 anos, 30 meses, né? Então a maturidade. O mercado imobiliário, ele é para investidores que têm esse tipo de olhar, esse tipo de consciência de que se o cara quiser entrar e sair em 6 meses, provavelmente quem está dizendo para ele que ele pode fazer isso está sendo imprudente, porque as coisas não acontecem assim. No mercado imobiliário não tem imediatismo quando você fala de fazer até porque toda operação ela tem um custo, né? Quando você vai revender, e aí se você pega aquele custo, você vai fazer uma operação em 6 meses de compra e venda, aquele custo que você tem com a venda dividido em 6 meses com o lucro que você teve, não paga. E nem é bom pro mercado ter isso, porque começa a vir especuladores, gente que realmente que não interessa pro mercado, não é saudável. Então, quando você trabalha com prazos maiores, aí você dá uma filtrada já no tipo de cliente que vai fazer o investimento. É verdade. Ô, Sérgio, com relação ao mercado de luxo, para locação, dá dinheiro? Depende do tamanho do produto, depende a localização. Você tem que estudar uma série de variáveis. Aqui em São Paulo eu vejo que é comum as pessoas alugarem casas milionárias, uma família. Né? Não, eu tava conversando agora, essa semana, com uma pessoa de João Pessoa, na Paraíba, me provando com números, com a conta dele, que lá é o melhor lugar para você ganhar dinheiro, até que São Paulo, para apartamentos compactos de luxo. A gente faz essa conta bem aí também para Maringá, viu? Então, mostrando que... A gente tem uma conta parecida. Que ele entrava com os investidores para comprar o terreno, para achar o incorporador, para construir. Então, mostrando que lá realmente é o melhor lugar do Brasil. E que bom que tem opções, né? Você tem vários lugares com opções legais. Acho que a beleza do Brasil é isso, esse país continental que a gente vive com não tem só aqui para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro em todo lugar, não é centralizado, dinheiro, né? Longe de ser isso. Acho que tem oportunidades em vários lugares. E o investidor pode olhar. A gente caminha para ter um mercado onde o investidor olhe o número, uma planilha e fala, eu vou comprar aqui, sei lá, Manaus ou Tocantins, um lugar que talvez ele não vá sempre, mas ele entende que é uma boa rentabilidade. E aí foge dos centros comuns, capitais mais batidas, entre aspas, e ele vai para lugares que não são tão óbvios, mas ele entende que esse lugar aqui eu vou ganhar dinheiro. Então, não em 6 meses, em 18, 24, 36 meses, ele vai confiar em quem estiver atendendo ele e vai fazer o investimento. Então, hoje, mais do que nunca, você não precisa pisar no lugar para saber se vale a pena ou não. Se você olhar quem é a construtora, qual é a cidade, o potencial de valorização, número de habitantes,
rendas. Você consegue fazer algumas Oferta e projeções. demanda. A gente tem vários exatamente. clientes que investem em Maringá, E são de fora. que são de fora, São de fora. e muitos de fora do Brasil, outros só de fora do estado mesmo, mas todos eles a gente começa contando sobre a cidade, Sim, sobre sim. todo o histórico, Potencial da cidade. Né? potencial econômico da cidade, o que move a economia. Uhum. Aí a gente traz junto quem é a construtora que ele está Claro, investindo, porque para fundamental. mim o fundamental também de um bom investimento, principalmente para ele ser seguro, é estar com uma construtora confiável, uma Sim. construtora que tem um histórico, né, de entrega, de valorização. Então a gente mostra tudo isso para o investidor. Depois a gente entra no produto, trazendo por que aquele produto tem aquele potencial de valorização, qual que é o diferencial dele, que existe demanda, porque é algo importante também, né? Além da localização e produto, a demanda ali, o mercado tem que estar absorvendo aquilo ali. Então é isso que você falou mesmo, é realmente mostrar tudo isso para o cliente e não só, investe aqui que você vai ganhar dinheiro. Não. Dados, né? Tem que Números vender também, tudo, né? vender a cidade, vender o destino, vender o potencial que tem. E tem algumas cidades, como Maringá, que é mais fácil fazer isso, que tem todos os números ajudam e comprovam. É verdade. Tem outras cidades que são mais difíceis isso, então você tem que projetar, entender que vai ter um porto aqui que vai trazer, sei lá, desenvolvimento para a região, ou pode acontecer isso daqui a 5, 10 anos. Então são algumas cidades que prometem isso, outras cidades que, pelo número de faculdades, emprego, indústria, hospitais, elas já conseguem se provar, isso aqui, olhando empreendimentos que já foram lançados, e o quanto que está alugando, uma revenda, a valorização de metro quadrado, com os dados você consegue já projetar isso. A gente tem cidades como, por exemplo, que a gente comentou aqui do Nordeste, ou o próprio Balneário Camboriú, que está muito forte Sim. também o mercado de alto padrão lá, que tem um turismo, né, de férias e tal, né? Mas tem regiões também, principalmente para o interior, que tem um turismo de negócio muito forte. Sim. Maringá, a gente atua prioritariamente, a gente atua em algumas cidades, prioritariamente com mais presença mesmo, Maringá e Campo Grande, né? Que são duas cidades que elas são parecidas no conceito da relação com a agricultura e no turismo de negócio, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente nota que não é só nas grandes capitais que tem oportunidade ou no litoral. Quando a gente vem para o interior, a gente tem cidades e estados que estão em construção. Sim. Maringá é uma cidade que tem 70 anos, é uma cidade muito jovem. Muito nova. Um bebê. Né? Campo Grande, o Mato Grosso do Sul, né? Que é um lugar que a gente aprendeu a amar, lá tem muito dinheiro disponível e ainda é uma cidade que falta um monte de coisa, que está tudo em construção, tudo em obras e tal. Você consegue ver com esses olhos assim o interior como uma oportunidade para investidores? Sim, porque cada vez mais a gente vê um fluxo migratório das capitais. Isso não é Brasil, é mundo. E tem muita cidade. Eu estava esses dias conversando com uma pessoa que atua no mercado de Campinas. Campinas também, 90 km de São Paulo, cerca de 1 hora. Uma cidade que, se você somar a região da metropolitana de Campinas, a grande Campinas, com algumas cidadezinhas em volta até 40, 50 quilômetros, ela tem mais habitantes que muita capital do Brasil. Então é uma cidade com muito potencial de desenvolvimento, crescimento, faculdades, a própria Unicamp está lá. Muitas empresas, quando vêm para São Paulo, antes de vir para a capital, vão para Campinas. O caso da Plante foi um exemplo também. Vai não testar, mas validar. Antes de chegar em São Paulo, eu vou chegar em Campinas. Algumas ficam lá anos porque gostam, é uma cidade próspera. Tem muita empresa do Paraná que está bem em Campinas, ainda não veio para São Paulo. A Yoshi, acho que tem mais um concorrente da Yoshi que está lá e ficou lá, que não veio para São Paulo. Então, a gente percebe uma tendência natural de cidades do interior atraírem o cliente da capital. Então, porque e ainda mais pós-pandemia, que tudo se mostrou que você não precisa estar no local, a questão da vacância dos edifícios corporativos, qualidade de vida, segurança. Então, as cidades do interior só tem a crescer com isso, né? Porque
as pessoas cansaram um pouco das capitais, né? Você vê que Campinas, o principal comprador é de São Paulo. É o cara que sai de São Paulo, ou quer menos trânsito, qualidade de vida, ou condomínio, casa, mas ele quer sair do grande centro. Em Maringá, de interior não tem nada, né? É uma cidade nova, uma cidade que cresce, então, como Maringá, como Campinas, você tem no Brasil vários exemplos de cidades que são pequenas, entre aspas, mas são prósperas para investimento, né? Porque ela ainda está num crescente, ela está numa crescente, ela vai valorizar ainda mais, ela tem todos os aspectos que ajudam nisso, e o investidor tem que olhar, não tem que olhar só para capital, nem litoral, ele tem que olhar número. Compara, será que o que eu vou pagar agora numa capital ou num litoral, o quanto que eu quero de retorno, em quantos anos, é entender o que ele quer, o perfil do investidor. Ah, não, eu vou preferir capital, ok, não, mas eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. Então tem espaço para tudo. Cabe entender o perfil do investidor, quanto tempo ele quer o retorno, quanto tempo ele espera, o que ele quer fazer, quanto ele quer esperar. Então, basicamente é isso. Essa questão geográfica que você citou é muito interessante, né? Porque o cara, quando ele vai para ações, para investir, por exemplo, numa ação da Petrobras, ele não precisa morar no Rio de Janeiro, do lado da plataforma de petróleo. Pensado isso, exatamente. Ou se ele vai comprar uma ação de uma universidade do norte, ele não precisa estar lá no norte, né? Então é isso. O mercado imobiliário caminha para isso, para a gente ter essa consciência no investidor, para ele poder fazer investimento e depender da região. Aonde está melhor nesse momento para investimento? Ou aonde ele projeta, ou onde ele entende que vai fazer sentido. Ou onde ele vai diversificar. Onde vai diversificar, porque hoje o investidor, ele não quer colocar todos os ovos na mesma cesta. E nem deve. Nem deve. Ele não, eu invisto na minha empresa. Não, ok, mas eu invisto na bolsa, ok, invisto em dólar, parte do meu capital está fora, mas eu compro imóvel. Hoje tem um dado que eu falo nas minhas apresentações que 34% dos milionários, dos bilionários, parte do patrimônio deles é imóvel. Então, assim, ele investe, ele compra, e o imóvel, ele tem quando é um imóvel de alto padrão, ele tem alguns usos. Ele pode comprar para depois revender, ele pode comprar para morar, ele pode comprar para alugar depois. Então, ele consegue fazer usos diferentes no mesmo imóvel. A gente falou aqui, e a Ana trouxe a pergunta sobre locação, né? Se dá sim para locar bem imóveis de alto padrão, né? Mas tem um outro viés que é o do ganho de capital. Sim. Né? E a pergunta que eu deixo para ti agora é: imóveis de alto padrão, eles sobem de preço? Se o cara quiser comprar mais barato e vender mais caro, tem espaço para isso? Sim, eles sobem de preço, eles valorizam. O imóvel, a questão é que o imóvel ele não corrige com a inflação. Eu estava até conversando com uma pessoa que estava falando, comprei um imóvel há 20 anos e o imóvel valia 100. Sei lá, hoje vale 2 milhões. Eu não tive um ganho, se eu vender esse imóvel agora, eu não tive esse ganho de capital de tudo isso, porque o dinheiro compra menos hoje, né? Inflação e tal. Então, ainda é injusto essa questão do ganho de capital, porque se você fizer essa conta pura de, eu comprei um imóvel há 10 anos atrás por 100 mil e estou vendendo por 1 milhão, eu não ganho 900 mil. Não. Mas você teria que pagar imposto em cima de 900 mil, que se você não corrigir ele, é difícil você comprovar isso. Mas normalmente o imóvel valoriza. Então, o investidor que olha essa questão da valorização, eu vou comprar daqui a um ano para vender depois de 2, 3, ou comprar na planta e antes de ficar pronto eu já vendo. Em Balneário Camboriú tem muito isso. O cliente que compra nem pega o imóvel, já vende e já valorizou, já ganhou dinheiro. Em São Paulo, num boom do mercado imobiliário, 2011, 2012, a gente teve uma época que tinha cliente, nem era investidor, né? Era o especulador, que é ruim para o mercado. Ele comprava no lançamento e vendia depois de 2 semanas e já ganhava dinheiro. Aí era ruim, porque a tabela já subia e ele ganhava um dinheirinho. Então, mas era aquele investidor pé de chinelo, né? Que vai ganhar. O cara que quer ganhar em 2 semanas não é muito saudável para o mercado. Hoje não tem mais isso. Mas respondendo a pergunta, dá para ganhar dinheiro, com certeza. Fazendo uma boa compra. Porque
o lucro está na compra, não está na venda. A venda quem baliza é o mercado. Agora, compra não. Se ele comprar bem, se ele comprar com preço bom, comprou, sei lá, numa tabela zero, comprar, o proprietário estava querendo vender, aceitou uma oferta menor, o lucro está na compra. Se você comprar bem, na hora de vender, conseguir vender bem, é muito difícil, né? Você tem, o mercado regula quanto se vende. Alguns vendem por menos, estão precisando de liquidez, mas o segredo é comprar bem. Estou vivendo isso com uma cliente agora. A cliente, ela comprou um imóvel por 1.400.000 no lançamento. Hoje o imóvel vale cerca de 4 milhões. O preço subiu bastante. Anos? Isso faz que o apartamento foi entregue, deve ter uns 3, com mais 3 de obra, 6. 6 anos, boa valorização. Boa valorização, excelente valorização. Excelente. De 1.400 para 4 milhões. Fala-se assim, a nossa avaliação de 4 milhões, alguns dizem que vai vender por 3.800, por 3.900. Ok. Mas a cliente, ela quer 4 milhões e meio. Né? Eu acho que vem de encontro com isso que você está dizendo. Quem baliza o preço é o mercado. Sim. Não tem como ela falar que é 4 milhões e meio e alguém comprar porque ela falou. Né? O entendimento de quanto vale é do mercado. Então, sim, de 1.400 para 3.800, 3.900, ela já ganhou dinheiro. Muito, ganhou muito. Mas se ela fincar o pé, não, eu quero mesmo é o 4 milhões e meio. Dificilmente ela vai ter sucesso. Ela vai passar anos para vender o imóvel, se vender. Ela vai vender daqui talvez 1 ano ou 2, quando o apartamento dela valer os 4 milhões e meio que ela está pedindo agora. Ou ela colocou de reforma, imóveis, algo que ela quer buscar, e na hora da revenda não é bem assim. Não, mas eu coloquei aqui imóveis da melhor loja da cidade, gastei aqui 1 milhão em marcenaria, tem um ar-condicionado, sei lá, não é bem assim, né? Não dá para chegar nesses valores. Mas eu acho que o imóvel por si só, ele é um excelente investimento só por proteger o teu patrimônio. Esse cliente que você me contou mesmo, ele comprou por 200, hoje está valendo ali 2 milhões, e ele falou, se descontar a inflação, imposto, todos os ganhos de capital e tudo mais, descontar tudo isso, eu não ganhei, eu não tive 1 milhão e 800 de lucro. Tá, mas e se você não tivesse comprado esse imóvel, tivesse com esses 200 mil lá na conta, tudo certinho, será que você teria 2 milhões hoje? Ou já não tinha gastado? Numa aplicação tradicional não. Se tivesse uma coisa mais arrojada, com chance de perder, exato, talvez. Então estaria seguro? Seria um investimento seguro que você teria 2 milhões hoje? Ou talvez você teria gastado esse dinheiro, eu quero trocar de carro, tô aqui mesmo com esse dinheiro na conta, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, independente dessa conta dos impostos, da inflação, que a gente sabe que existe tanto no mercado imobiliário quanto no mercado financeiro, o teu bem está protegido. Você tem um patrimônio daquele valor protegido, né, rentabilizando de forma segura. E o ideal é a gente fazer como o próprio Sérgio sugeriu aqui. Tem que fazer conta. E essa é uma dor do mercado, Sérgio, porque os assessores de investimento do mercado financeiro, esses caras foram muito bem preparados. Sim, sim. Esse cara estudou, ele fez pós-graduação, ele é formado. Tirou certificações, cursos. Uma série de coisas. Quando chega lá na XP, o cara tá impecável, super bem preparado para dar um atendimento de excelência, né? Exato. E quando o cara se preparou muito para fazer aquilo. E quando a gente... ele vai abrir uma planilha, ele vai fazer contas com o cliente dele, vai mostrar e tal. Ele tem o histórico, né? Porque o mercado financeiro, dependendo do investimento, ele tem um histórico linear. Olha, por 10 anos aconteceu isso, então a previsão é que siga acontecendo isso. Quando você vai para o imóvel, né? E é uma coisa que a gente trabalha muito lá na Patrimônio, é a preparação dos corretores, porque os corretores não sabem fazer conta. E aí o corretor fala assim, olha, esse valor, daí tem a correção do INCC. Aí o cliente pergunta assim, tá, mas então com o INCC quanto fica? O corretor não sabe fazer essa conta. Se o cliente fala assim, então, mas olha, eu tenho um CDB, você está me oferecendo esse investimento, mas eu tenho um CDB que está pagando 0,7. O corretor não segue CDB. Né? Isso é uma barreira que a gente vem tentando trabalhar muito lá,
E quando a gente fala, cara, faz a conta para mim, vamos ver quanto é que fica, o investidor fica muito seguro. E a educação dos corretores, né? É uma coisa que eu acho que você vem colaborando muito para a educação do mercado imobiliário, mas você, que mais do que nós até roda muito aí esse Brasil, educando e tal, você deve se deparar realmente com corretores que ainda são bem mal preparados. O cliente, ele vai lá na corretora de investimentos, chega lá, tem um profissional preparado, com números, com dados, que sabe fazer conta. Aí quando ele vem para o mercado imobiliário, não é essa a realidade que ele encontra. A experiência que ele tem é diferente. A experiência que ele tem é bem diferente. É. E aí, ele fica inseguro de investir no imóvel, ou de achar que o imóvel não é um investimento tão bom quanto do mercado financeiro, né? Eu estava conversando agora há alguns dias com um incorporador importante de Santa Catarina, e ele estava me mostrando como ele vende para investidor. Ele vende fluxo. Ele vende com uma HP do lado e sabendo fazer conta. Eu tirei o Cresce na pandemia. Tava tudo online, falei, vou tirar o Cresce. Vou ver como que é. Todo mundo fala que é fácil, que reclama, que o Cresce, o Cresce, depende da cidade, cada um fala de um jeito. Aí tirei o Cresce. Tem lá uma disciplina matemática financeira, mas é muito básico, né? O corretor, e eu falo pro meu filho de 8 anos, não importa o que você quer ser, você tem que saber matemática. Inglês. A gente estava falando disso essa inglês, semana. matemática e inglês. O resto, mas matemática e inglês você tem que ser bom. Porque matemática é aquilo que você falou, você tem que saber fazer conta, colocar juros, juros compostos, trazer valor presente, entender um pouquinho dessas siglas do mercado financeiro, CDB, CDI, Selic, saber quanto está o dólar, a variação, quanto que está a bolsa. Então, o corretor hoje, a gente está vendo uma melhora, sem dúvida, na qualidade, mas a média é muito ruim ainda. A gente fala, a gente viaja, a gente vê, a média é muito ruim. Quando você compara com o mercado de assessores, que é um mercado que está muito em expansão, acho que sofreu uma transformação nos últimos anos. O gerente de banco, que vendia só seguro e consórcio e poupança, ele foi repaginado, migrando para ser assessor. Muita gente saiu de faculdade para ser assessor, então o nível é bom. Os assessores têm uma vantagem que normalmente ele tem o imposto de renda do cliente na mão. Então ele olha toda a vida do cliente, ele sabe onde está alocado. O corretor não. Quantos corretores, quantas imobiliárias têm o imposto de renda do cliente? É difícil, não é fácil. Lógico, às vezes uma compra ou outra ele tem que ter, mas a relação de confiança que o cliente hoje tem com o assessor e com o corretor não é a mesma. A gente está trabalhando para se posicionar melhor e para o corretor, para a imobiliária, para o gestor da imobiliária, para o gerente, ele ter essa confiança do cliente para o cliente abrir o jogo, falar, te dou meu imposto de renda, me ajuda aqui, faz sentido isso, e a gente sabe que tem casos assim, que o cliente vira realmente cede e confia tanto no profissional que o que ele falar ele vai fazer. Mas isso é uma construção, e aí passa muito pela capacitação. Quando o corretor está seguro em mostrar número, mexer dado, mostrar em análise, e mais do que isso, ele pode perder negócio, mas ele não perde o cliente. Esse negócio não é bom para você. Não, mas você está falando isso, você vai perder a sua comissão. Não, mas não é bom. Quando acontece isso, aí o cliente vê valor. Pô, ele não quer só ganhar uma comissão em cima de mim. Então, vale muito mais uma relação do que uma negociação, uma venda só. Vale mais um cliente que uma venda, né? Claro, porque o cliente é para a vida, o cliente vai indicar, o cliente vai comprar novamente. O cliente traz um monte. O cliente traz um monte. Um cliente bem atendido, e eu dei esse exemplo na minha palestra, um corretor que eu entrevistei, que vende Fazenda Boa Vista, ele estava vendendo um lote, e ele ligou para o cliente, ele mandou um áudio para o cliente, ele foi apresentar o lote, aí à noite ele lembrou de um pênalti, de uma coisa ruim que tinha no terreno, e falou, pô, eu vou avisar meu cliente. Aí ele mandou um áudio, gravou um áudio e mandou pro cliente dele. E aí o cliente respondeu, não, mesmo assim eu quero comprar o lote. Então o cliente poderia falar, não, então eu não quero mais. Deixa quieto. Ele ia perder a venda, ia perder a comissão, mas ele não ia perder o cliente ia ser grato para ele. Pô, obrigado, você me avisou lá que tinha um problema, eu não tinha visto, que tinha do lado um terreno que pode subir outro loteamento, pode criar, eu ia perder a minha privacidade. Não, eu quero aquele terreno, eu gostei daquela esquina, sei lá. Então, quando o corretor ele é sincero,
E o cliente percebe isso, o cliente não é bobo, principalmente o cliente do alto padrão. Com certeza. O cliente do alto padrão, se ele conseguiu ficar rico, não é à toa, ele não ficou rico por sorte. Ele Ou nasceu rico. Ou nasceu rico ou ficou rico, né? Exato. Não foi sorte. Então ele sabe fazer essa leitura. E aí quando ele confia, acabou. O que você levar para o seu cliente, ele vai ouvir. Você vai ter a atenção dele. Porque hoje a gente quer a atenção dele. Eu tenho aqui um lançamento, eu tenho aqui um imóvel que eu quero oferecer para o meu cliente. Se você não tiver espaço para sentar com ele ou mandar para ele, ele não vai ver. Então quando você ganha essa confiança do cliente, quando você tem credibilidade para isso, é fundamental. Isso é uma construção, não é do dia para a noite. Não. Você tem que degrau por degrau. E a gente sempre fala, né, Fê? Hoje o nosso nicho, ele é lançamentos de médio e alto padrão. Mas o nosso foco, ele é nos investidores. E eu sempre falo pro meu corretor, ele entra, você quer vender alto padrão. Quer vender apartamento de 3, 4 milhões? Você não vai chegar aqui vendendo que lá o alto padrão para nós 3, 4 milhões, certo? Sim, mas é alto padrão, 3, 4 milhões é alto padrão. E eu falo, você não vai chegar no mercado, ainda mais porque a gente pega muitos corretores novos, nós formamos muito corretor. Você não vai chegar aqui e em 3 meses está vendendo um apartamento de 4 milhões. Não que isso não seja possível, né? Mas é uma construção. E se você quer vender um apartamento de 4 milhões, se você quer fazer vendas frequentemente desse valor, é uma construção de carteira. Então você tem que começar por aqui, pelo investidor. Você começa vendendo estúdios, vendendo apartamentos menores, você começa conquistando a confiança desse cliente. Ajuda o investidor a ganhar dinheiro. Faz um bom investimento. Ajuda ele a ganhar dinheiro. E ajuda ele a ganhar dinheiro. E fazendo um atendimento para ele, fidelizando o cliente. A hora que ele for comprar o dele para moradia, que ele for comprar de 4 milhões, aí ele vai te procurar. Ele já confia em você. Exato. Ele não vai falar com você pela primeira vez e falar, eu quero mudar de casa, agora eu quero uma casa, eu tenho um ticket milhões, até eu quero 5 dar tanto aqui, de entrada, até 5 milhões, vamos buscar. Ele não vai, né? Mas agora, se você já ajudou ele a ganhar dinheiro 1, 2 vezes, ele já confia e fala, cara, já sabe que pode confiar em você, sabe que você tem conhecimento, que se você não sabe, você vai buscar para aprender e trazer para ele com certeza vai comprar contigo. Não, total. Isso é uma construção de confiança e dia a dia, mês a mês, tem que ter paciência. E nem todo mundo tem paciência. A gente está numa geração de pessoas muito ansiosas, querem tudo para ontem e muitas vezes se atrapalham por conta disso. Sérgio, fala para nós qual que é o conselho mais valioso que você daria para um investidor que está olhando pela primeira vez para o mercado de imóveis de luxo. Ele já tem, às vezes ou não, outros imóveis mais baratos, mas ele agora, olha, ele está pensando em, olha, agora eu vou diversificar, chegou a hora então de eu colocar um apartamento na minha carteira de investimentos de um ticket maior. Até porque a gente sabe que tem cliente que precisa investir um pouco mais às vezes, né? Qual conselho você daria para esse cara? Acho que o principal conselho, ele está seguro do que ele está fazendo, então ele está falando com alguém que esteja assessorando ele de forma correta, de forma honesta, olhar todos os pontos, localização, construtora, quem está por trás, quem assina o projeto, o arquiteto, o paisagista, decoradora, então assim, tudo que cerca o projeto e fazer a melhor escolha. Então, olhar muito dado, olhar tendência. Então, fazer uma análise não é rápido. Isso não é a mesma coisa que você fazer um investimento de um estúdio, de um apartamento compacto. Você está falando muitas vezes abaixo de 400, 300 mil reais. Então, quando você vai por uma cifra maior, ele tem que se cercar desses cuidados. Então, isso é importante e sempre estar conversando com alguém que vai poder mostrar isso, pegar na mão dele e ajudar. Eu já vi muito investidor indo sozinho em coisas e a consultora quer vender, né? Então ele vai falar que aquele é o pior projeto da cidade? Não, então mas eu tenho que ir numa imobiliária, tem comissão, na consultora também tem comissão, vai ter um profissional de vendas lá dentro, então a imobiliária é isenta, ela vai estar lá entendendo o cliente. Muitas vezes a construtora vai estar jogando para dentro dela porque ela quer vender. Então quando você tem alguém de confiança que você possa falar, isso aqui não é o melhor projeto, esse é o melhor, e o cliente entende isso, é tudo mais fácil. Né? Ana, o dia de hoje, um marco, não só na história da nossa imobiliária, mas na história
de nós como corretores, Se né? me contasse há 3 anos atrás, há quase 4 anos que a gente entrou no mercado, que a gente estaria numa mesa hoje com o Sérgio Langer, falaram, olha, eu pago pra ver. Uma honra para nós Uma grande honra. e uma oportunidade enorme para você de Maringá aprender com essa fera, Sérgio Langer, um cara que hoje eu tenho a honra de chamar de amigo. Ué. E eu só acrescentando, Fê, quando eu entrei no mercado, eu não sabia o que era a profissão de corretora de imóveis. Quando eu fiz essa transição, nem imaginava o que era o mercado. Eu fiz porque eu planejava, eu almejava, eu me considerava uma boa vendedora, eu almejava ganhos profissionais ali melhores. E o Vem Pra Mesa, eu aprendi muito, tanto com o Sérgio quanto com cada corretor que passou ali, contribuía um pouquinho para eu ir tendo paciência. Eu escutava histórias de corretores assim, olha, eu demorei 1 ano para fazer a minha primeira venda. Eu escutei várias histórias como essa. E isso me ensinou sobre ter paciência, sobre ter resiliência, sobre você se reinventar. Eu escutei histórias de vida ali que aquilo foi me fortificando. Pessoas dizendo assim, ó, o caminho é você buscar conhecimento, o caminho é você nichar. Então, esse podcast, o Felipe fala muito o quanto foi importante pra gente, realmente foi para nos dar um direcionamento. Quando eu entrei, eu falei, eu quero trabalhar com lançamentos, eu quero trabalhar com médio alto, eu já tinha um nicho, eu já tinha um foco, eu já sabia que não ia ser fácil, eu me preparei financeiramente, eu me preparei a minha mente através de todas aquelas histórias que eu tinha ouvido até ali de corretores de sucesso, que tinham chego ali na mesa, começaram histórias terríveis, assim, começos que fala, cara, eu não sei como que essa pessoa desistiu, e estavam ali. Então, foi essencial para mim, quem não escuta, quem não assiste, ou quem viu poucos episódios, assistam, estudem, porque realmente é transformador, é uma profissão que mudou a nossa vida e que a gente agora, como imobiliarista, quer ajudar a mudar a vida. Eu acho que é a primeira coisa que a gente fala quando alguém diz, cara, eu quero, tenho vontade de conhecer o mercado, quero ser corretor. A primeira coisa que a gente fala, cara... Primeiro começa por aqui. Ó, começa assistindo Vem Pra Mesa. Obrigado, a história cara. de outros corretores. Obrigado por tanto. Eu recebo muita mensagem de gente que não é do mercado imobiliário, querendo ir para corretagem. Eu sou da cidade tal, sou da cidade tal. Muitas vezes eu encaminho para alguma imobiliária que eu conheço, falo, fala com o Felipe, fala com o João, fala com a Maria, sei lá, de tal imobiliária, e entra numa imobiliária. Ou às vezes vem, por onde eu começo? Aí eu falo, tá o link do Vem Pra Mesa, escuta aí, maratona, porque realmente tem muito aprendizado lá, muito conhecimento, tudo aberto, e é só você ter tempo e se dedicar a ouvir, anotar e ver o que você vai fazer. E quero agradecer o convite aí, Felipe e Ana. Vocês estão fazendo um trabalho incrível aí em Maringá e região, então eu rodo o Brasil inteiro. E logo que a gente se conheceu, eu percebi que vocês já são diferenciados. Então, parabéns, vocês estão ainda no começo, né? Imagino que essa trajetória ainda vai ser de mais sucesso ainda. Obrigado. Obrigada a todos que estiveram com a gente até esse momento. E não percam o próximo episódio, que vai estar incrível. Até mais. Uou! É isso. Boa! Gente, eu perdi até o...